Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Glorificado seja Deus pela vida e pela salvação. Neste momento nós vamos refletir na palavra de Deus, no Salmo de número 18, que tem por título Cântico de Louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. É um salmo de Davi, composto por 50 versículos. Vamos fazer a leitura de todo o texto e em seguida vamos destacar alguns versículos que servirão de reflexão para você que nos escuta no decurso do dia, da semana e da vida, porque aonde a palavra de Deus vai não volta vazia, ela faz aquilo que ao Senhor apraz. E aprove ao Senhor que pudéssemos meditar neste texto que nos convida a nos apresentar a Deus de toda a alma, de todo entendimento e de todo o coração, fazendo aquilo que apraz a Deus, que é glorificar o nome dele em todo tempo e lugar. Diz o texto: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava. Era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e os espalhou. Multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão. Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito, e abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus alumiará as minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés com os das costas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artelos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja.
Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento. Deitei-os fora com a lama das naus. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça das nações. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. É ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. O texto foi lido, tiveram alguns versículos que foram repetidos, tiveram parte de versículos que foram repetidos, e cabe a você e a mim nos perguntarmos: onde nos encontramos? Será que nos encontramos na presença do Senhor? Será que temos obedecido ao Senhor como convém, como nos ensina as Sagradas Escrituras? Pois quando a gente lê em Isaías, capítulo 43, verso 7, o Senhor faz uma declaração a respeito da finalidade dele em relação ao ser humano. Pois diz assim o texto: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Você tem convicção de que foi feito para a glória de Deus? E nesse entendimento, verdadeiramente, você tem glorificado a Deus? Pois ele disse claramente que nos criou para a sua glória. Pois é assim que o profeta Isaías descreve a respeito da ação de Deus em relação ao homem. Deus usa o profeta e nos diz: a todos os que são chamados pelo meu nome. Você tem sido chamado pelo nome de Deus? Você sabe claramente que tem uns que são filhos e que outros são criatura? Pois quando a gente lê no Evangelho, segundo João, no capítulo 1, nos versos 11 e 12, o apóstolo deixa claro no registro algo que nos chama a atenção e que você e eu devemos meditar nessa declaração. Se você observa bem a palavra, você vai observar que o texto nos diz o seguinte, os versos 11 e 12, a respeito de Jesus, o Verbo encarnado. Quando você lê no verso 14, você tem a seguinte declaração: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a respeito dele foi dito que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí cabe uma pergunta: como é que eu creio em Deus? Tenho eu me achado na presença do Senhor? Se eu não tenho me achado na presença do Senhor, o que posso fazer para ser achado diante dele? Eu quero te dizer, meu irmão, eu quero te dizer, meu amigo, eu quero te dizer que a palavra do Senhor é bem clara, e é o próprio Senhor Jesus quem nos diz em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ser achado na presença de Deus? Lembre-se, o Senhor Jesus disse que só Ele é quem apresenta o ser humano na presença de Deus. E por que essa colocação? Porque quando a gente olha em Gênesis capítulo 3, nós vamos contemplar o quadro da queda. E quando Adão caiu, com ele caíram toda a raça humana. E para a raça humana ser achado na presença de Deus, só através da ação gloriosa de Jesus. Porque foi Jesus quem tomou sobre si as nossas dores e enfermidade. Como você pode ver no capítulo 53 de Isaías, que foi ele quem tomou sobre si o nosso castigo. E foi pela ação dele que aquele que crê será restaurado e apresentado a Deus. E isso não se dá por ação realizada pelo ser humano,
pois a própria palavra nos mostra em Isaías 64:6 a seguinte colocação: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. Então, os nossos atos de justiça, nós não temos nada em nós mesmos que possa nos garantir. É por causa disso que eu sou digno de ser achado na presença de Deus. Nada nos coloca na presença de Deus. E seremos colocados na presença dele à medida que reconhecemos o nosso pecado e o confessamos, pois o apóstolo João, em 1 João 9, nos diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez purificado de toda a injustiça, seremos habilitados pela ação gloriosa de Jesus a glorificar a Deus, porque essa é a finalidade de Deus, que o ser humano exalte e glorifique o nome dele, porque foi para isso que ele nos criou, como já citei anteriormente. E você e eu podemos até nos perguntar: como posso glorificar a Deus? O que é que eu vou fazer que vai fazer com que essa ação seja vista por Deus como um ato que exalta e glorifica o seu nome? Quando a gente lê em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, a palavra nos ensina, através do apóstolo Paulo, ele nos diz que devemos ser assim: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,18, o Senhor nos diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, o Senhor. E quando a gente vai entendendo esses textos e tantos outros que nos ensina, nos exorta, nos corrige e nos conduz à presença de Deus, como está lá no Salmo 32, verso 8, então nós seremos, segundo a vontade de Deus, habilitados para fazer o que nos diz o Salmo 18. E de fazermos de toda a alma, de todo entendimento e de todo o coração a seguinte declaração: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. Como é que você tem demonstrado o seu amor a Deus? Quando Jesus foi indagado sobre os mandamentos, ele disse que os mandamentos se encerram em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Como você tem se amado? Como você tem demonstrado diante de Deus esse amor? Como você tem vivido diante de Deus e diante dos homens? A palavra do Senhor em Mateus, capítulo 6, no verso 33, diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas ele, Deus, nos acrescentará. Porque o texto diz claramente assim: portanto, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. E quando a gente volta nesse texto de Mateus, no capítulo 6, e lemos o texto do 25 até o verso 32, nós vamos encontrar quais são as nossas preocupações, o que é que nós buscamos. E nós vamos contemplar que o Senhor diz que Ele suprirá todas essas necessidades. Diante de Deus, devemos nos colocar como adoradores, que adora a Ele em espírito e em verdade. Pois no Evangelho segundo João, no capítulo 4, no verso 23 e 24, a palavra nos mostra que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E ele diz claramente que ele é amor. E que a nossa demonstração de que andamos na presença dele como convém a santos é quando nós reconhecemos as nossas limitações, confessamos os nossos pecados. Ele que é soberano e santo, ele passa o sangue do Cordeiro, seremos restaurados. O nosso pecado, que se encontrava vermelho como a escarlate, quando é passado o sangue do Cordeiro, ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã, e estamos habilitados a exaltar e bendizer ao Senhor. O salmista, quando foi restaurado, ele disse que o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quem tem sido o teu alto refúgio? Quem tem sido a tua fortaleza? Como você tem colocado a sua situação diante de Deus? Tem sido o Senhor o teu refúgio? Tem sido o Senhor o teu socorro presente em todos os momentos da tua caminhada? Pois quando a gente olha em Romanos, no capítulo 8, nos versos do 31 ao 39, nós vamos contemplar uma declaração sublime para aqueles que reconhecem que estão diante do Senhor. É tanto que nesse texto, dos versos 31 ao 39, tem como título:
cântico de vitória. Deus é por nós. Você tem tido a convicção de que Deus é por você, independente da circunstância? Observe o que o texto vem nos dizer. Para que você possa ter convicção de que nada nem ninguém toma o lugar de Deus em sua vida. O apóstolo Paulo descreve o texto assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus tem sido o teu Senhor. Se Ele tem sido, amém, permanece nele. Se Ele não tem sido o teu refúgio, a tua fortaleza, neste momento Ele te dá a oportunidade de você confessar os seus pecados, ser lavado no sangue do Cordeiro, se tornar mais alvo do que a neve. E o Senhor Jesus te apresentar a Deus como filho, lavado e remido no sangue dele. E assim você deixa de ser criatura e passa a ser filho, como foi lido no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12. Assim, você estará habilitado para bendizer ao Senhor e fazer como fez o salmista Davi. Você terá a condição de reconhecer que o Senhor vive, que o Senhor habita em você e que você está pronto ou pronta para dizer a Ele, como disse Isaías, quando viu a glória do Senhor. Ele disse que ia ser consumido e o Senhor o restaurou. E depois dele ser restaurado, o Senhor fez a colocação: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E no verso 8 do capítulo 6 de Isaías, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Você já está pronto para dizer ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim? Ou você está no momento precisando da restauração do Senhor? Se você está precisando da restauração do Senhor, Ele te restaura nesse momento e faz de ti um instrumento vivo nas mãos dele, para glorificá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo em todo tempo e lugar. E assim você pode declarar com a sua boca que grande é o Senhor e que é digno de ser louvado, como fez o salmista no Salmo 18, no poema que é composto pelos 50 versículos, os quais foram lidos todos. E dentre esse texto e dentro dessa declaração, o Senhor mostra como devemos andar na presença dele, o que devemos fazer, como fazer, e assim seremos achados diante dele, não como criatura e sim como filhos. E isso acontece não por vista, mas você recebe essa ação gloriosa do Senhor por fé. Porque é por fé que o ser humano pode ser achado na presença de Deus, como diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. No verso 1 apresenta a definição de fé, e no verso 6 apresenta que ninguém se aproxima de Deus a não ser por fé. E a fé através da pessoa gloriosa do seu Filho amado, Jesus Cristo. Que Deus, pois, te abençoe, me abençoe, nos abençoe, abençoe tua família, abençoe o teu dia, a tua semana, a tua caminhada, não só no dia, não só na semana, não só neste ano, mas enquanto você permanecer na terra. E quando chegar o momento de você deixar a terra, que você possa ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai, recebei por herança o que vos tenho preparado antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe.